O segredo do magnata, o vidro temperado do 30º andar, refletia as nuvens cinzentas de Lisboa como um espelho melancólico. Ricardo Vargas ajustou a gravata azul marinho pela terceira vez em 5 minutos, um hábito nervoso que tinha desenvolvido nos últimos meses de seu casamento em deterioração. Aos 30 anos, carregava o peso de um império financeiro sobre os ombros e uma vida pessoal em ruínas. Sua secretária bateu discretamente à porta. Senhor Vargas, os representantes da ONG Terra Verde chegaram para a reunião das 3 horas. Ricardo assentiu sem desviar o olhar da cidade, que se estendia como um labirinto de betão e sonhos interrompidos. Outra acusação sem fundamento, pensou. Outro processo que me custará tempo e recursos para provar a inocência da empresa. Ele estava cansado de lutar contra sombras. Faça-os entrar, Sra. Pérez. A porta abriu-se com um som quase inaudível, e Ricardo virou-se lentamente, preparando o sorriso corporativo que tinha usado para inúmeras negociações. Mas o sorriso morreu nos seus lábios antes de nascer. Elza Torres. 7 anos. 7 anos de silêncio, de perguntas sem resposta, de noites de insônia, à procura de pistas de por que ela tinha desaparecido da sua vida como fumo que se dissolve no ar. E lá estava, com um impecável fato de negócios preto, o cabelo castanho preso num coque elegante, a carregar uma pasta de couro e uma expressão que ele conhecia bem: determinação a mascarar vulnerabilidade. O tempo pareceu esticar-se como uma banda elástica prestes a partir. Ricardo sentiu que o seu coração se acelerava de uma forma que não o tinha feito desde a última vez que a tinha visto. Ricardo, a sua voz era mais profunda, mais controlada, profissional. Doutor Torres. Ele só conseguiu sussurrar o nome dela como se fosse uma oração esquecida que regressa à memória. Os outros membros da ONG entraram atrás dela. Um homem de meia-idade com barba grisalha e uma jovem com óculos. Mas Ricardo não os viu. Só conseguia ver a Elsa e a forma como ela evitava o seu olhar, focando-se em pontos neutros na sala. Por favor, sentem-se. Ricardo fez um gesto em direção à mesa de conferências, surpreendido pela firmeza da sua própria voz. Elsa escolheu a cadeira mais afastada dele, abrindo a sua pasta com movimentos mecânicos precisos. As suas mãos, Ricardo notou, tremiam quase imperceptivelmente. Ela ainda usava o anel de formatura da universidade no dedo mindinho da mão direita. Senhor Vargas, começou o homem barbudo que se tinha apresentado como Dr. Rui. Estamos aqui para discutir a situação do terreno industrial no Distrito da Misericórdia. A nossa organização recebeu queixas de que a construtora Vargas teve conhecimento da contaminação do solo durante mais de 2 anos. Ricardo obrigou-se a prestar atenção, mas os seus olhos continuavam a ser atraídos para Elsa como um ímã irresistível. Ela rabiscava notas numa agenda, a mesma letra pequena e ordenada que costumava encontrar em bilhetes deixados no frigorífico quando viviam juntos. Temos todas as licenças ambientais em ordem, respondeu Ricardo, ativando o piloto automático. A nossa empresa sempre seguiu rigorosamente a legislação. A legislação não protegeu os problemas respiratórios crônicos que as famílias desenvolveram, nem as crianças que nasceram com malformações neurológicas nos últimos 3 anos. A voz de Elsa cortou o ar como uma faca. Ela olhou para ele diretamente pela primeira vez, e Ricardo sentiu o impacto desses olhos verde-castanhos como um soco no estômago. Havia dor ali, dor velha e dor nova, misturada numa expressão que o deixou sem fôlego. A doutora Torres tem razão.
continuou o Dr. Rui. Precisamos de total transparência. Acesso aos relatórios originais, análises de solo, estudos de impacto. A reunião durou 1 hora. Ricardo mal conseguia concentrar-se nos temas técnicos, nas exigências legais, nos prazos. A sua mente estava presa num passado que ele não conseguia digerir. O nascer do sol em que ele acordou para encontrar apenas uma carta de 2 linhas na cômoda. Não posso fazer isto mais. Perdoa-me. Quando os representantes se levantaram para ir embora, Ricardo sentiu uma desesperação irracional. Doutora Torres, poderia ficar mais uns minutos? Gostaria de discutir alguns pontos específicos do processo. Elsa hesitou, fechando a sua pasta com uma força desnecessária. Tenho outro compromisso, Sr. Vargas. Por favor, seja rápido. O Dr. Rui e a assistente despediram-se, deixando-os sozinhos na sala, que agora parecia maior e mais silenciosa. Ricardo caminhou em direção à janela, de costas para ela. Por que voltaste? O silêncio esticou-se como uma eternidade. Quando Elsa falou, a sua voz era diferente, mais baixa, menos controlada. Tenho trabalhado aqui em Lisboa durante 3 anos. 3 anos? Ele virou-se lentamente. E nunca o quê? Nunca me procuraste? Uma risada amarga escapou dos seus lábios. Casaste-te, Ricardo. Vi as fotos nos jornais, o casamento do ano. Lembro-me. Ricardo fechou os olhos. Catarina. O casamento que se tinha transformado numa gaiola dourada, em noites intermináveis de discussões, num silêncio corrosivo que consumia tudo à sua volta. Tu deixaste-me. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Simplesmente desapareceste, sem explicação. Eu tive os meus motivos. Que motivos? Ricardo deu um passo em direção a ela. Que motivos justificam desaparecer da vida de alguém? Cancelar um casamento por carta? Deixar alguém a perguntar-se durante anos o que fez de errado? As suas mãos tremiam visivelmente agora. Tu não entendes. Então explica-me. Dá-me uma razão, algo que faça sentido. O seu grito ecoou pela sala, e ambos ficaram paralisados pela intensidade da emoção. Ricardo passou uma mão pelo cabelo, tentando recompor-se. Sinto muito, eu não devia ter. Eu estava grávida. As palavras caíram como pedras num lago silencioso. Ricardo sentiu que o mundo se movia debaixo dos seus pés. O quê? Elsa respirou fundo, como se preparasse para mergulhar em águas profundas. Quando soube que estava grávida, o meu pai foi diagnosticado com Alzheimer de início precoce. Eu tinha 25 anos, Ricardo, sem mãe desde os 16, sem família, sem uma rede de apoio. E tu? Tu estavas a construir a tua empresa, os teus sonhos. Eu não podia. Estavas grávida do meu filho? A sua voz era rouca, incrédula. Filhos, corrigiu Elsa. As lágrimas finalmente escaparam. Gêmeos. O mundo parou. Ricardo sentiu que as suas pernas se enfraqueciam e apoiou-se contra a mesa. Onde? Onde estão? Ana e Arturo. Têm 7 anos. Elsa secou o rosto com o dorso da mão. Agora estão na escola. 7 anos. Ricardo repetiu as palavras como se estivessem num idioma estrangeiro. Eu tenho filhos de 7 anos. Ricardo, Onde estão? Ele aproximou-se dela, os seus olhos a arder com uma mistura de raiva e desespero. Quero vê-los. Agora. Não funciona assim. Como funciona então? Ricardo praticamente gritou. Tu decides sozinha quando eu posso conhecer os meus próprios filhos? Elsa recuou, mas não baixou o olhar. Eles não sabem que tu existes, Ricardo. Para eles, és apenas um homem que não pôde ficar.
Tu roubaste-me os meus filhos. A acusação saiu baixa, mas carregada de dor. 7 anos, Elsa. 7 anos de primeiros passos, primeiras palavras, aniversários. Tu roubaste-me tudo isso. Eu estava a protegê-los. De quê? De que nos protegias? Elsa desviou o olhar, a sua respiração agitada. De mim? Da minha família? Da genética que eu carrego? Ricardo franziu a testa confuso. Que genética? Síndrome de Mosaic-Turner. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Uma condição rara que pode afetar o desenvolvimento neurológico. Eu descobri quando estava grávida. Há uma probabilidade de transmissão às crianças. Eu não pude pôr essa responsabilidade sobre ti. Então decidiste carregá-la sozinha? Eu não tive outra opção. Sim, tiveste. Ricardo bateu na mesa com o punho. Poderias ter confiado em mim. Poderias ter me contado. Éramos parceiros, Elsa. Noivos. Íamos casar-nos. Lembro-me. Elsa soluçou. Toda a compostura profissional finalmente se desfez. Eu tive medo. O meu pai consumia-se todos os dias sem reconhecer mais a minha cara. A minha mãe morreu tragicamente quando eu mais precisei dela. Eu não pude. Não pude arriscar que tu também me abandonasses. Era mais fácil eu ir-me embora primeiro. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, a processar toda a informação. Quando falou de novo, a sua voz era mais tranquila, mas carregada de uma profunda tristeza. Tu nem sequer me deste a oportunidade de escolher ficar. Elsa, eu amava-te. Ele olhou-a nos olhos. Amava-te mais do que a qualquer sonho, mais do que a qualquer empresa. E tu sabias. Elsa abanou a cabeça. As lágrimas caíam livremente agora. Eu também te amava. Foi por isso que eu fui embora. Eles ficaram ali, separados por metros de distância e anos de ressentimento, mas unidos por uma dor partilhada que nenhum dos dois sabia como curar. Os exames médicos das crianças? Perguntou Ricardo com a voz a quebrar. Como estão? Arturo está bem, perfeitamente saudável. Mas Ana... Elsa respirou fundo. Mostra alguns sintomas neurológicos. Ainda estamos a investigar. Foi por isso que eu voltei para Lisboa. Os melhores especialistas estão aqui. Ricardo sentiu um nó no peito. Uma filha que ele não conhecia, possivelmente doente, a precisar de cuidados que ele nem sabia que devia oferecer. Eu quero ajudar. Ricardo, por favor. Ele aproximou-se dela, parando a centímetros de distância. Não me peças para fingir que não sei que eles existem. Não me peças para continuar a viver como se não tivesse filhos. Elsa olhou para ele por um longo momento e Ricardo viu nesses olhos o mesmo amor que o tinha sustentado durante anos, misturado com medo e hesitação. Eles vão ter muitas perguntas. Eu tenho respostas. É possível que não te aceitem de imediato. Eu posso esperar. Elsa fechou os olhos e Ricardo soube que se estava a travar uma batalha interna ali. Quando os abriu de novo, havia uma resolução frágil, mas decidida. Eles saem da escola às 5. Há um parque perto da nossa casa onde costumam brincar. Ela hesitou. Podes aparecer como se fosse uma coincidência, como um conhecido meu. Deixa-me preparar o terreno. Ricardo assentiu. O seu coração batia tão forte que ele estava certo de que ela podia ouvi-lo. Onde? Elsa rabiscou uma morada num papel e entregou-o. Os seus dedos tocaram-se brevemente e Ricardo sentiu a mesma eletricidade de há anos. Ricardo. Ela hesitou na porta. Sinto muito por tudo. Sei que não se justifica, mas a sério que sinto. Depois de ela ir embora, Ricardo ficou sozinho na sala, a olhar para o papel nas suas mãos, como se fosse um mapa para um tesouro perdido. 2 horas até que ele conhecesse os seus filhos. 2 horas para descobrir como explicar 7 anos de ausência involuntária.
Ele pegou no seu telemóvel e cancelou todos os compromissos para o resto da semana. Algumas reuniões podiam esperar uma vida inteira, outras não. O que achas que vai acontecer com a Elsa e o Ricardo? O que será que a Elsa está a sentir? Como é que o Ricardo vai reagir ao conhecer a filha pela primeira vez? Partilha os teus pensamentos e as tuas previsões nos comentários. O parque do Sintra Cascais fervilhava com a energia típica da tarde. As crianças corriam entre os jogos, enquanto os pais equilibravam conversas rápidas com olhares vigilantes. Ricardo estacionou sua carrinha preta a uma distância segura e permaneceu no carro durante uns minutos, com as mãos a tremer contra o volante. 7 anos. 7 anos de vida perdida. 7 anos de abraços não dados. Histórias não contadas. Noites em que ele não pôde verificar se estavam bem agasalhados antes de dormir. A raiva e a nostalgia misturavam-se no seu peito como ingredientes tóxicos. Ele olhou para o seu relógio. 5:15. Elsa disse que costumavam chegar às 5. Ricardo saiu do carro, ajeitou a camisa azul e caminhou em direção aos bancos perto da área de jogos. Ele escolheu um lugar estratégico, visível, mas não intimidante, como se estivesse ali por acaso. O seu coração deu um salto quando ele viu a Elsa a aproximar-se pelo passeio. Ela usava jeans e uma blusa branca simples, com o cabelo solto, a ondular ao vento. Mas não foi ela quem captou a sua atenção. Foram eles. Ana corria uns passos à frente, o seu cabelo louro claro com 2 tranças desarrumadas. Ela usava um vestido azul marinho com pequenas flores amarelas e tênis cor-de-rosa que cintilavam a cada passo. Arturo caminhava ao lado de sua mãe, mais composto. Uma mochila do Spider-Man nas costas e uma expressão séria que Ricardo reconheceu como uma marca da sua própria infância. Ricardo sentiu que o ar abandonava os seus pulmões. Eram bonitos, perfeitos, devastadoramente bonitos. E havia algo nos olhos de ambos, aquele tom azul acinzentado específico que não deixava dúvida sobre a sua paternidade. Mãe, posso ir ao escorrega? A voz de Ana era aguda, cheia de vida. Podes, meu amor, mas fica onde eu te possa ver. Elsa sentou-se num banco próximo, fingindo não ter notado Ricardo, mas ele sentiu a tensão nos ombros dela. Arturo ficou ao seu lado, a observar a atividade do parque com a paciência de alguém muito mais velho. Ricardo respirou fundo e pôs-se de pé, a caminhar casualmente em direção à fonte de água perto do seu banco. Ao passar, ele garantiu tropeçar ligeiramente, deixando cair as suas chaves. Elsa fingiu surpresa, agachando-se para apanhar as chaves. Elsa Torres! Ela virou-se e Ricardo viu o nervosismo mal disfarçado nos seus olhos. Ricardo, que coincidência! O que fazes aqui? A sua atuação não era convincente, mas funcionaria. Moro a alguns quarteirões daqui. Costumo correr no parque. Ele fez um gesto vago em direção à pista de atletismo. E tu? Oh, trouxe as crianças para brincar um pouco. Elsa hesitou. Ricardo, estes são os meus filhos, Ana e Arturo. Arturo observou-o com olhos analíticos, a avaliar claramente se Ricardo representava alguma ameaça. Olá, disse o menino com voz cautelosa. Olá, Arturo. Ricardo ajoelhou-se à sua altura. Muito gosto. Conheces a minha mãe do trabalho? Conhecemo-nos há muito tempo, respondeu Ricardo com cuidado. Somos velhos amigos. Ana tinha parado de brincar e aproximou-se, a curiosidade a superar a timidez inicial. Tu tens os mesmos olhos que nós, observou, inclinando a cabeça. É verdade? Ele sorriu. Talvez seja uma coincidência. A minha professora disse que não existe tal coisa como a coincidência. Ela disse que tudo acontece por uma razão.
Ana balançou-se nas pontas dos pés. Como te chamas? Ricardo. Que nome tão fixe! Ela sorriu, revelando um dente da frente ligeiramente torto. Queres ver como eu posso descer pelo escorrega de cabeça? Elsa pôs-se de pé rapidamente. Ana, não faças isso. É perigoso. Mas, mãe, talvez ele pudesse mostrar-me como se escorrega normalmente primeiro, sugeriu Ricardo. Aposto que ela é muito corajosa. Ana sorriu de orelha a orelha e correu de volta para a área de jogos. Ricardo sentou-se no banco ao lado da Elsa, mantendo uma distância respeitosa. Ela é... Ele parou, incapaz de encontrar palavras. Enérgica, teimosa, curiosa demais para o seu próprio bem, completou Elsa. Mas havia afeto na sua voz. Perfeita, disse Ricardo simplesmente. Ela é perfeita. Arturo tinha se sentado do outro lado de sua mãe, mas continuou a observar Ricardo. Tu tens filhos? Perguntou o menino de repente. A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Ele olhou para a Elsa, que desviou o olhar. Não, respondeu com honestidade. Não tenho filhos. Por quê, Arturo? Repreendeu Elsa suavemente. Está bem. Ricardo virou-se para o menino. Essa é uma boa pergunta. Suponho que nunca encontrei a pessoa certa para mim para começar uma família. A minha mãe também não tem um marido, comentou Arturo. Ela disse que o nosso pai não pôde ficar conosco. Cada palavra foi uma facada. Ricardo teve que engolir antes de responder. Às vezes as circunstâncias são complicadas. Tu achas que ele gostaria de nós? Perguntou Arturo. O nosso pai? E havia uma vulnerabilidade na sua voz que partiu o coração de Ricardo. Tenho a certeza de que ele vos amaria mais do que a qualquer coisa no mundo, respondeu Ricardo. A sua voz ficou embargada pela emoção. Como qualquer pai amaria crianças tão especiais. Arturo sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Queres ver o meu desenho? Ele abriu a sua mochila e tirou um caderno. Hoje desenhei um dragão na escola. Ricardo pegou no caderno com mãos cuidadosas, como se estivesse a segurar algo precioso. O desenho mostrava um dragão verde escuro com asas douradas que cuspia fogo em direção a um castelo. É incrível. Tu és muito talentoso. A Ana desenha melhor do que eu, admitiu Arturo. Ela desenha pessoas. Eu só sei fazer dragões e carros. Dragões e carros são temas fixes, disse Ricardo com seriedade. Tu gostas de carros? Os olhos de Arturo iluminaram-se. Sim, especialmente carros desportivos. A minha mãe disse que quando eu for grande posso ter um, se me esforçar. Esse é um bom plano. Ricardo sorriu. Qual é o teu favorito? Ferrari. Vermelho, respondeu Arturo sem hesitar. E tu? Tu tens um carro? Eu tenho alguns, admitiu Ricardo. Talvez um dia eu possa mostrar-te. Ah, sério? Arturo animou-se, mas logo olhou para sua mãe. Se a mãe me deixar, é claro. Elsa estava tensa. Ricardo podia senti-lo. A situação estava a ficar fora de controlo, e ele sabia que precisava de recuar. Olhem vocês os dois. Ana correu de volta, com as bochechas vermelhas de emoção. Eu fiz uma amiga, chama-se Sofia, e tem um cão chamado Pipoca. Isso é ótimo, meu amor, respondeu Elsa, olhando para o seu relógio. Mas está a ficar tarde. Precisamos de ir para casa. Já? Ana fez um beicinho. 5 minutos mais? Ana, 5 minutos mais, por favor. O Ricardo pode ficar e ver-me a descer pelo escorrega corretamente. Ricardo olhou para a Elsa, que hesitou. Acho que a tua mãe tem razão. Está a escurecer. Vais voltar aqui às vezes? Perguntou Arturo. Bem, eu corro aqui algumas vezes por semana. Nós vimos aqui todas as terças e quintas, informou Ana. E aos sábados também,
quando não temos outras coisas para fazer. Ana, Elsa a repreendeu. Não precisamos de contar a toda a gente o nosso horário. Mas ele não é toda a gente, mãe. Ele é teu amigo. Ricardo e Elsa trocaram um olhar significativo. É verdade, disse Ricardo suavemente. Nós somos velhos amigos. Então tu podes voltar, decidiu Arturo. Os amigos podem voltar. No caminho para o carro da Elsa, um Honda Civic branco com alguns arranhões, Ana saltava ao lado de Ricardo a tagarelar sobre a escola, sobre a professora com cabelo roxo, sobre o gato que apareceu no seu jardim. Ricardo, ela disse de repente, parando. Estás triste? A pergunta apanhou-o de surpresa. Por que perguntas isso? Os teus olhos ficam tristes às vezes, tal como os da mamã, quando ela pensa que eu não a estou a ver. Ricardo ajoelhou-se à sua altura. Às vezes, os adultos ficam tristes por coisas do passado, mas estar aqui contigo faz-me feliz. Então devias vir mais vezes para não te sentires triste. A inocência na sua voz quase o fez chorar ali mesmo. Talvez eu venha. Quando eles chegaram ao carro da Elsa, Arturo hesitou antes de entrar. Ricardo, ele disse, obrigado por não ires embora quando a Ana estava a tagarelar. Muita gente fica aborrecida. Eu adorei falar convosco os dois. Arturo sorriu de novo e entrou no carro. Ana acenou energicamente pela janela enquanto eles se afastavam. Ricardo ficou no passeio até que o carro desapareceu, sentindo como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Eram os seus filhos que não sabiam quem ele era, que tinham crescido sem ele, que eram perfeitos e maravilhosos e estavam a centímetros de distância, mas completamente fora do seu alcance. Ele pegou no seu telemóvel e marcou o número da Elsa. Olá? Eles são incríveis. Silêncio do outro lado da linha. Ricardo! Não, deixa-me falar. A sua voz tremeu. Eles são incríveis, Elsa. Inteligentes, carinhosos, curiosos. E eu perdi tudo isso. Todos os momentos importantes. Todos os pequenos milagres cotidianos. Eu perdi tudo. Eu sei. A voz dela ficou embargada. Eu sei. E eu sinto. Como é que fazes? Perguntou. Como é que consegues criá-lo sozinha? É avassalador. Alguns dias são mais difíceis do que outros. Elsa suspirou. Especialmente com a Ana. Ela tem episódios, dores de cabeça intensas, confusão mental. Os médicos ainda estão a investigar. O estômago de Ricardo encolheu. Como é que eu posso ajudar? Ricardo, nós já falamos sobre isto. Eles gostaram de mim, Elsa. Tu viste? A Ana convidou-me a voltar. O Arturo partilhou o seu desenho. Eles precisam de uma figura paterna, mesmo que ainda não saibam que sou o pai deles. Uma longa pausa. Tens de entender uma coisa, disse finalmente Elsa. Se entrares nas suas vidas, não podes desistir. Não podes decidir que é demasiado difícil e ir embora. Eles já sofreram o suficiente. Eu não vou a lado nenhum. Como é que eu posso ter a certeza? Porque eu os amo, respondeu Ricardo sem hesitar. Eu os conheci há 2 horas. E já os amo mais do que eu sabia que era possível amar alguém. Imagina depois de uma vida inteira. Outro silêncio. Terça-feira? Disse finalmente Elsa. Podes vir na terça-feira, mas devagar, Ricardo. Eles precisam de se habituar a ti primeiro. Obrigado. Ele fechou os olhos, aliviado. Obrigado por me dares esta oportunidade. Quando ele desligou o telefone, Ricardo sentou-se no banco do condutor e permitiu-se chorar pela primeira vez em anos. Ele chorou pela perda, pela nostalgia, pelo amor instantâneo e avassalador que sentia por 2 crianças que mal conhecia, mas que eram indiscutivelmente a coisa mais importante que lhe tinha acontecido na sua vida. A terça-feira não podia chegar rápido o suficiente.
O que achas que vai acontecer com o Ricardo e a Elsa? Será que a Elsa vai aceitar o Ricardo de volta? Como vão reagir a Ana e o Arturo ao conhecerem o pai biológico pela primeira vez? Partilha os teus pensamentos e as tuas previsões nos comentários. O apartamento da Elsa tinha se transformado em algo completamente diferente do que era antes do regresso de Ricardo. As paredes, uma vez sóbrias e neutras, decoradas apenas com diplomas e quadros abstratos, agora mostravam uma galeria colorida e caótica de desenhos infantis. Dragões verde escuros de Arturo competiam pelo espaço com retratos de família de Ana, onde todos apareciam de mãos dadas debaixo de um sol amarelo-laranja sorridente. No frigorífico, ímãs de animais coloridos seguravam uma crescente coleção de lembretes. Fotos do parque tiradas com o telemóvel de Ricardo, lembretes de consultas médicas escritas com a letra ordenada de Elsa, relatórios escolares com estrelas douradas e um bilhete especial escrito com uma letra infantil hesitante. Ricardo é o nosso amigo especial e faz a mãe sorrir. Por baixo, com a letra mais firme de Arturo, estava escrito: ele também nos faz sorrir. Ricardo tinha se tornado uma presença constante e esperada às terças e quintas-feiras, e aos sábados, quando não tinha compromissos urgentes da empresa. O que começou como encontros casuais e cuidadosamente orquestrados no parque, tinha evoluído naturalmente para tardes inteiras no lar de Elsa. Ajuda dedicada com os trabalhos de casa, jantares que se estendiam até que as crianças adormecessem no sofá da sala, ainda agarradas aos livros de histórias que ele lia com vozes diferentes para cada personagem. Arturo tinha-o adotado oficialmente como um confidente para todos os assuntos de homens. Carros desportivos que via na rua e sonhava em conduzir quando fosse grande, equipas de futebol e as suas estatísticas incompreensíveis, e principalmente os mistérios profundos e aparentemente insolúveis do universo feminino, representados pela sua irmã Ana e pela sua mãe Elsa. Ana, por sua vez, tinha-o incluído em todos os seus rituais sagrados e não negociáveis. A escolha cuidadosa dos contos antes de dormir, que variavam entre princesas corajosas e aventureiros intrépidos. A avaliação técnica detalhada de cada um dos seus desenhos. Este dragão tem uma cara triste, ou uma cara zangada. E consultas diárias sobre que roupa a fazia mais bonita do que uma princesa de verdade. Mas não dessas tolas que esperam por um príncipe. Elsa observava esta transformação com o seu coração constantemente dividido entre a gratidão mais profunda e um medo que a consumia por dentro. Cada riso genuíno que as crianças partilhavam com Ricardo era simultaneamente uma bênção que lhe aquecia a alma e um castigo que lhe recordava tudo o que lhes tinha negado durante 7 longos anos. Como poderia ela explicar a 2 crianças inocentes que este homem que amavam com uma naturalidade crescente, que os tratava com um afeto paternal instintivo, que conhecia as suas peculiaridades e medos como se sempre tivesse estado presente, era na realidade o pai que eles acreditavam ter perdido para sempre, antes mesmo de o conhecer? A pergunta a atormentava durante as suas noites de insônia, quando ouvia Ricardo a ler histórias na sala ao lado, a sua voz profunda e amorosa a narrar aventuras de heróis improváveis e finais felizes, que pareciam promessas sussurradas na escuridão. Mãe! Ana apareceu na cozinha nesse solarengo dia de março, enquanto Elsa preparava o jantar com movimentos automáticos, perdida nos seus pensamentos. O Ricardo vai jantar conosco hoje? Sim, meu amor. Elsa forçou um sorriso, mexendo o molho de tomate com mais força do que o necessário. Mas lembra-te que ele tem que ir embora mais cedo hoje.
Ele tem um compromisso importante. Que tipo de compromisso? Arturo apareceu atrás da sua irmã, como sempre o fazia, com a sua curiosidade investigadora em pleno apogeu. Elsa hesitou, a colher de pau suspensa no ar. Ela não podia dizer que Ricardo se reunia com os seus advogados para finalizar os últimos detalhes do seu divórcio de Catarina, um processo que se tinha arrastado durante meses no meio de acusações cada vez mais absurdas e profundamente dolorosas, e uma crescente instabilidade emocional que fazia com que todos à sua volta andassem com cuidado. Coisas de trabalho, Arturo. Coisas aborrecidas de adultos. Ele trabalha muito, observou Ana, a mordiscar pensativamente uma cenoura que tinha roubado da salada. Tal como tu, mãe, vocês os dois trabalham muito. Às vezes os adultos precisam de trabalhar muito para cuidar das pessoas que amam, explicou Elsa, esperando que a resposta fosse suficiente. O Ricardo ama-nos? A pergunta de Ana foi feita com a naturalidade desconcertante de alguém que pergunta sobre o tempo ou a cor do céu. Elsa quase deixou cair a panela. A pergunta atingiu-a como um soco no estômago, não por surpresa, mas pela certeza absoluta da resposta que ela não podia dar. Por que perguntas isso, meu amor? Porque ele olha para nós da mesma forma que tu. Ana inclinou a cabeça como o fazia quando estava a processar algo importante. Com aquele olhar protetor, sabes? Como quando tu ficas preocupada quando eu estou doente, ou quando o Arturo está triste. E ontem eu sonhei que ele era o nosso pai de verdade. Foi um sonho muito bonito. Ana, tu sonhas as coisas mais loucas, protestou Arturo, revirando os olhos com a impaciência típica de um irmão mais velho. Na semana passada, tu sonhaste que eras uma sereia e podias respirar debaixo de água. Mas este sonho foi diferente, insistiu Ana, os seus olhos a brilharem com uma convicção que assustou a Elsa. Foi como nos filmes. Ele ia buscar-nos à escola todos os dias. Brincava conosco no jardim de casa, dormia aqui em casa, tomava o pequeno almoço conosco. Era como se fôssemos uma família de verdade. Arturo permaneceu em silêncio por um momento, e Elsa percebeu com um nó no coração que ele também pensava nisso, mesmo que não o verbalizasse como a sua irmã, Ana. Elsa ajoelhou-se à altura da sua filha, com a mão ainda a tremer ligeiramente. Como te sentes quando estás com o Ricardo? Segura. A resposta veio sem hesitar, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Como quando tu me abraças depois de um pesadelo, como se nada de mal me pudesse acontecer, como se ele pudesse lutar contra qualquer monstro para me proteger. Arturo assentiu em silêncio, e Elsa percebeu com um nó no coração que ele sentia exatamente o mesmo. Os seus filhos tinham encontrado em Ricardo algo que nem ela mesma tinha percebido que estavam à procura. A figura paterna que completava o quebra-cabeças emocional das suas vidas. A campainha tocou, interrompendo o momento significativo. Ana correu para abrir a porta, como sempre o fazia, seguida de Arturo, que automaticamente assumiu o seu papel de protetor mais cauteloso. Elsa ouviu as exclamações de alegria das crianças e a voz profunda de Ricardo a responder com igual entusiasmo e afeto genuíno. Eu trouxe uma surpresa, anunciou Ricardo quando eles entraram na cozinha, a carregar uma mala misteriosa. Que surpresa! Que surpresa! Ana saltou com impaciência, a tentar olhar para dentro da mala. Ricardo mostrou uma pequena caixa com bilhetes coloridos. Bilhetes para o cinema? Há um novo filme do Homem-Aranha, e eu pensei que poderíamos ir no sábado, se a mãe vos deixar, é claro. Podemos, mãe, por favor, por favor, por favor. Ana juntou as mãos em uma súplica dramática. Eu realmente quero ver esse filme, acrescentou Arturo, com um entusiasmo mais contido, mas igualmente genuíno. Eu ouvi as crianças na escola dizerem que é o melhor de todos.
Claro que podem. Elsa sorriu, mas Ricardo notou a tensão familiar nos seus ombros, a forma como ela evitava olhá-lo diretamente. Vai ser divertido. Durante o jantar, as crianças conversaram animadamente sobre o filme que iam ver, sobre amigos da escola e as suas últimas travessuras, sobre o projeto de ciências que Arturo estava a desenvolver com a dedicação de um pequeno cientista. Ricardo participou na conversa com uma naturalidade que parecia ter nascido com ele, fazendo perguntas inteligentes que mostravam um interesse genuíno, a rir de piadas infantis como se fossem as coisas mais engraçadas do mundo, a ajudar a Ana a cortar a sua carne com infinita paciência. Elsa o observou discretamente, como o fazia todas as noites. Ele era um pai natural, sem esforço e sem pretensões, paciente com as intermináveis travessuras de Ana, atento às necessidades silenciosas de Arturo, que preferia mostrar afeto através de pequenos gestos, afetuoso sem ser permissivo, presente sem ser sufocante. Tudo o que ela tinha sonhado que ele seria se tivesse tido a oportunidade de ser pai desde o início. Ricardo, disse de repente Arturo, no meio da sua sobremesa de pudim de leite. Tu és casado? A pergunta apanhou todos de surpresa. Ricardo quase se engasgou com o seu pudim, e Elsa sentiu que o sangue lhe gelava. Por que perguntas isso, Arturo? Só curiosidade. Arturo encolheu os ombros com uma naturalidade estudada. Tu nunca falas da tua família e usas um anel de casamento. Ricardo olhou para a sua própria mão, onde o anel de ouro branco ainda brilhava. Ele continuava a usá-lo mais por um hábito automático do que por qualquer significado emocional que pudesse ter. Estou a divorciar-me, respondeu com honestidade cuidadosa. Às vezes, os casamentos não funcionam, mesmo que as pessoas se esforcem muito. É triste? Perguntou Ana, com a sinceridade devastadora que só as crianças possuem. Um pouco, Ricardo considerou a resposta. Mas também é um alívio quando duas pessoas se apercebem de que já não podem fazer-se felizes uma à outra, não importa o quanto tentem. E foi por isso que tu ficaste aqui conosco? Continuou Arturo com a sua investigação meticulosa. Porque tu estás sozinho? Não. Ricardo olhou diretamente para cada um deles. Eu fico aqui convosco porque é onde eu quero estar. Porque vocês me fazem feliz de uma forma que eu nem sabia que era possível. Tu vais casar-te de novo? Persistiu Arturo, com a determinação de um pequeno detetive. Ricardo olhou diretamente para Elsa, que estava demasiado concentrada no seu pudim. Talvez se eu encontrar a pessoa certa. Como é que tu vais saber que é a pessoa certa? Ana inclinou-se para a frente, intensamente interessada no tema. Eu acho que tu sabes, quando olhas para ela e sentes que voltaste para casa. A sua voz tornou-se mais baixa, mais íntima. Quando tu não consegues imaginar um único dia da tua vida sem ela. Quando ela te faz querer ser uma pessoa melhor apenas para ser digno do amor dela. O silêncio que se seguiu foi carregado de um significado pesado e de uma expectativa. Elsa desviou o olhar, as suas bochechas ligeiramente coradas, fingindo estar absorta a limpar uma mancha inexistente da mesa. Posso comer mais pudim? Ana quebrou a tensão com uma praticidade infantil. Só mais um bocadinho, respondeu Elsa, ainda a evitar os olhos de Ricardo. Mais tarde, depois de as crianças se terem ido para a cama, seguindo o elaborado ritual de lavar os dentes, escolher pijamas e ouvir outra história, desta vez sobre um dragão que descobriu que era vegetariano. Elsa e Ricardo ficaram no pequeno balcão do apartamento, a beber café e a observar as luzes de Lisboa a esticarem-se em direção ao horizonte como um oceano de estrelas terrestres. Eles fizeram muitas perguntas hoje, comentou Elsa,
a quebrar o silêncio confortável. As crianças são naturalmente curiosas. É parte do seu desenvolvimento normal. Ricardo, ela hesitou. As suas mãos a agarrarem à chávena de café como se fosse uma âncora. Eu acho que está na altura de lhes contar a verdade. Ricardo virou-se para ela por completo, surpreendido pela repentina declaração. Tens a certeza? Eu pensei que querias esperar mais. Eles estão a afeiçoar-se muito a ti, e tu a eles. Elsa suspirou profundamente. Se algo correr mal, se por alguma razão tu tiveres que ir embora de repente... Já te disse que eu não vou a lado nenhum, Elsa. Eu sei. Mas a vida é imprevisível. E além disso, ela fez uma pausa. Eles merecem saber quem tu realmente és. Especialmente por causa da situação médica da Ana. Os exames mais recentes da Ana tinham revelado algumas alterações neurológicas súbitas, mas preocupantes, que exigiam um acompanhamento médico constante e especializado. Os neurologistas precisavam do historial familiar paterno completo para definir o melhor protocolo de tratamento e compreender completamente o seu quadro clínico. Como é que queres fazer isso? Perguntou Ricardo, a sua voz cheia de uma mistura de ansiedade e expectativa. Eu não sei. Elsa riu sem humor, um som amargo que cortou a noite. Como é que tu explicas a duas crianças de 7 anos que lhes mentiste durante toda a sua vida conhecida? Como é que tu pedes perdão por lhes roubar o direito de conhecer o seu próprio pai? Tu não mentiste, Elsa. Tu protegiste-os da única forma que sabias naquele momento, da mesma forma que eu fui protegido quando soube que eles existiam. A ironia na sua voz era clara e dolorosa. A proteção através da omissão e do silêncio nunca funciona por muito tempo, Ricardo. A verdade sempre encontra uma forma de sair. Ricardo manteve-se em silêncio, reconhecendo que ela tinha toda a razão. A proteção através do silêncio era uma ilusão que sempre acabava por causar mais dor do que alívio. Que tal neste fim de semana? Sugeriu com cuidado. Depois do cinema, quando eles estiverem relaxados e felizes, podemos levá-los a um lugar especial e falar calmamente. Onde? Eu conheço um lugar perfeito. Ricardo sorriu com uma nostalgia triste. Uma casa de campo no lago de Alqueva, para onde eu costumava ir com o meu pai quando era criança, e precisávamos de ter conversas importantes. É tranquilo, bonito, rodeado de natureza. Um lugar onde as conversas importantes acontecem de forma natural. Elsa sentiu lentamente o medo e a determinação a lutarem no seu peito. Está bem, então neste fim de semana, depois do cinema, tudo vai correr bem, disse Ricardo. Mas a sua própria voz carregava incerteza. Como é que podes ter tanta certeza? Porque eles já nos amam como uma família. A verdade apenas formalizará o que todos já sabemos nos nossos corações. O que achas que vai acontecer nesta terceira parte da história de Ricardo e Elsa? Vão contar a verdade aos seus filhos? Como vão reagir a Ana e o Arturo a uma mudança tão grande como esta? O que ficou do jardim da casa de campo no lago de Alqueva transformou-se num cenário de conto de fadas. As flores silvestres em tons de branco, rosa e amarelo decoravam cada canto, entrelaçadas com luzes douradas que pendiam de árvores antigas, como estrelas caídas. Foi um casamento pequeno e íntimo. Apenas a verdadeira família e os amigos mais próximos que os tinham acompanhado na sua jornada de reconciliação. Ana usava um vestido rosa claro com uma saia volumosa e uma delicada coroa de flores frescas, sentindo-se como uma verdadeira princesa.
Arturo estava elegante com um fato azul marinho, idêntico ao de seu pai, com uma gravata que ele tinha escolhido pessoalmente, porque combina com os olhos do pai. Elsa caminhou lentamente em direção ao altar improvisado, debaixo de uma árvore antiga que Ricardo tinha escalado quando era criança, com um vestido de marfim simples, mas elegante, a carregar um ramo de margaritas brancas colhidas do próprio jardim da propriedade. Não havia um pai para a levar pelo corredor, mas ela não se sentiu sozinha ou abandonada. Arturo e Ana a acompanhavam, um de cada lado, orgulhosos e solenes na sua missão de entregar a sua mãe ao homem que finalmente, oficialmente, se tinha tornado o pai que sempre devia ter sido. Ricardo a esperava com lágrimas nos olhos, a usar o fato que tinha comprado especificamente para esse dia, sentindo-se como o homem mais sortudo e grato do universo. O seu divórcio de Catarina tinha sido finalizado 3 meses antes, depois de ela ter sido diagnosticada corretamente com um transtorno bipolar severo e ter sido internada para um tratamento intensivo numa clínica especializada. A senhora Pérez também estava a receber um acompanhamento psiquiátrico adequado, e Ricardo tinha decidido, depois de muita reflexão e consulta com terapeutas, não prosseguir legalmente, entendendo que ela precisava de tratamento médico, não de um castigo legal. A cerimônia foi conduzida pelo Dr. Rui, um juiz aposentado e amigo da família, que conhecia toda a complicada história e se tinha comovido profundamente com a sua jornada de separação e reencontro. Elsa e Ricardo, a sua voz carregada de emoção genuína. Vocês os dois tiveram que percorrer um caminho extraordinariamente longo e doloroso para chegar a este momento. Perderam-se no labirinto do medo e encontraram-se através da coragem. Magoaram-se profundamente e sanaram-se mutuamente. Amaram-se apesar da distância física e emocional, apesar do tempo perdido, apesar de todas as circunstâncias que conspiraram contra vocês. Hoje, não estão apenas a casar-se, estão a formalizar uma família que sempre existiu nos vossos corações, um amor que nunca morreu de verdade, uma segunda oportunidade que todos merecemos quando lutamos por ela com total dedicação. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Ricardo segurou as mãos de Elsa e falou-lhe diretamente à sua alma, ignorando por completo as pessoas à sua volta. Elsa, eu passei 7 anos a acreditar que tu me tinhas abandonado porque não me amavas o suficiente. Hoje eu sei que tu foste embora para me proteger da mesma forma corajosa em que tu protegiste os nossos filhos todos esses anos de solidão. Tu és a mulher mais forte que eu conheço, a mãe mais dedicada que eu posso imaginar, a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Prometo solenemente que nunca mais nos vamos perder. Prometo ser o pai que o Arturo e a Ana mereciam ter há 7 anos, o marido que tu sempre sonhaste ter, o homem que a nossa família precisa para estar completa. Eu amo-te com uma intensidade que me assusta. Eu sempre te amei mesmo quando doía, e vou amar-te até ao meu último batimento cardíaco. Elsa mal conseguia falar através das lágrimas que corriam livremente pelo seu rosto. Ricardo, eu cometi o maior erro da minha vida quando eu me fui embora sem explicar os meus medos. Eu pensei que estava a libertar-te de um fardo, mas eu só estava a fugir da responsabilidade de confiar no nosso amor. Medo de não ser suficiente, medo de que a nossa vida não fosse perfeita, medo irracional de que tu te cansasses de nós e nos abandonasses. Hoje eu sei que o amor verdadeiro não foge das dificuldades. Ele fica, luta, constrói pontes sobre abismos. Prometo não voltar a tomar decisões sozinha que afetem a nossa família. Prometo ser a tua parceira em todas as batalhas, a tua companheira em todos os sonhos, a tua cúmplice em todas as aventuras. Eu amo-te com toda a minha alma. Eu sempre te amei mesmo quando eu tentei negá-lo,
E a nossa história de amor só está a começar de verdade. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Arturo e Ana gritaram, "Viva!" em uníssono, e atiraram pétalas de rosa no ar que caíram sobre o casal como uma bênção perfumada. Era a família completa, finalmente reunida, oficialmente selada. Durante a recepção que se seguiu, com música ao vivo e dança sob as estrelas, Ana aproximou-se de seus pais com uma expressão solene. "Posso pedir-vos algo especial?" perguntou como uma adulta em miniatura. "Claro, princesa, o que for", respondeu Ricardo, ajoelhando-se à sua altura. "Quando eu for grande e me casar um dia, eu quero que o meu casamento seja exatamente como o de vocês." "O que queres dizer, meu amor?" perguntou Elsa, intrigada. "Com uma história complicada que termina verdadeiramente feliz", explicou Ana com convicção. "Com pessoas que se amam, mesmo quando é muito difícil e confuso. Com uma família que nunca desiste, mesmo quando parece impossível. E com um amor de verdade, desses que nunca acaba." Juntou-se Arturo à conversa, como sempre o fazia. "E quando eu tiver filhos, eu vou contar-lhes toda a história de como o avô Ricardo e a avó Elsa se perderam e se encontraram. Para que eles saibam que às vezes as melhores coisas da vida precisam de ser ganhas duas vezes e que o amor de verdade vale a pena esperar e lutar por ele." Ricardo e Elsa olharam um para o outro por cima das cabeças de seus filhos, sabendo que Arturo e Ana tinham aprendido as lições mais importantes e valiosas sobre a vida. Que o amor verdadeiro perdoa os erros mais graves. Que as famílias se constroem com paciência infinita e dedicação diária. E que as segundas oportunidades, quando são ganhas com um esforço genuíno, podem ser ainda mais preciosas e sólidas do que as primeiras.